Oi pessoal, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao curso de Filosofia da Linguagem 1. Eu vou ser o professor de vocês. Espero que vocês aproveitem, que tem bastante coisa interessante que nós vamos conversar nesse curso. Bom, acho que não é novidade para ninguém que a linguagem tem uma importância absolutamente extraordinária na vida humana. Mas para tornar isso particularmente vívido, imagine que você um belo dia acorda certa manhã depois de sonhos intranquilos, como o Gregor Samsa do Metamorfose, transformado. Mas não transformado num inseto gigante, como aconteceu com ele, mas você é um primata, só que você perdeu completamente a sua capacidade de linguagem. Você tem um pôster do Chitãozinho Chororó na parede, com a letra de evidências, você olha aquilo, mas aquilo não quer dizer absolutamente nada para você. Você escuta certos barulhos lá fora, que são vozes conversando, mas tudo que você percebe são ruídos. Para você aquilo é simplesmente ruído. Você tenta chamar o seu colega assustado, mas nenhum som articulado e organizado sai da sua boca. E veja bem, eu não estou pedindo para você imaginar uma situação em que você perca a sua capacidade de falar português ou alguma coisa assim. Imagine que a sua capacidade de linguagem desapareça por completo. Numa situação assim, a própria linguagem dos outros, os atos comunicativos dos outros pareceriam alienígenas para você, porque você nem seria capaz de reconhecer aquilo como um uso de linguagem. Imagine como seria a sua vida, né, numa situação dessa. Como que você se comunicaria com os outros, como que você levaria a sua vida, você expressaria seus sentimentos, suas emoções, a sua vida interior. Na verdade, não é nem claro como que seria a sua vida interior sem linguagem. Não é nada claro qual é a relação, de que maneira o pensamento depende da linguagem. Como que seria essa vida interior tipicamente ou caracteristicamente humana, completamente sem essa capacidade linguística? Agora imagina também que o mundo inteiro perdeu essa capacidade. Imagina como seria coordenar atividades bastante complexas, como, sei lá, por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, ou uma universidade, ou o programa espacial da NASA. Seria impossível. Essa historinha de ficção científica é simplesmente para evidenciar ou ressaltar a importância da linguagem para nós. Que ela é absolutamente central e a nossa vida está tão impregnada de linguagem que é até difícil ter um certo distanciamento para conseguir imaginar uma situação como essa. E como eu disse, pode ser que até a nossa capacidade imaginativa, a nossa capacidade de pensar sobre situações hipotéticas, de imaginar outras realidades, outras situações possíveis, envolva necessariamente a linguagem. Então nós estamos tentando imaginar uma realidade sem linguagem através da linguagem, se esse for o caso. Só isso já seria suficiente para despertar o interesse dos filósofos, porque os filósofos se interessam pelas coisas curiosas e maravilhosas do mundo e a linguagem certamente, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que eu sou filósofo da linguagem, a linguagem é talvez a coisa mais extraordinária da vida humana. Mas existem outros motivos ainda pelos quais os filósofos se interessam pela linguagem. Por exemplo, quando a própria atividade da filosofia parece pedir por um estudo e uma atenção mais detida sobre a linguagem. Porque quando a gente faz perguntas filosóficas, por exemplo, quando a gente pergunta o que é justiça, ou o que é o belo, ou o que é a verdade, nós estamos usando a linguagem, nós estamos usando esses termos filosoficamente carregados para fazer perguntas filosóficas. Para poder responder essas perguntas adequadamente, nós precisamos entender o que exatamente elas querem dizer. E isso envolve entender como a linguagem funciona, como esses termos funcionam, o que eles significam, ao que eles apontam no mundo, se é que eles apontam para alguma coisa no mundo. Então seria do interesse da filosofia, como parte da sua metodologia, investigar a linguagem, justamente porque ao fazer perguntas filosóficas nós usamos a linguagem e para respondê-las nós precisamos entender como que essas perguntas funcionam, o que elas querem dizer exatamente. Outra razão é o estudo do pensamento. O pensamento ocorre dentro do crânio, ele não está à mostra, ele não é manifestado publicamente. Ele só é manifestado publicamente através da linguagem. Então, estudar a linguagem seria uma maneira justamente de ter acesso ao pensamento e poder estudar a sua estrutura, estudar as suas propriedades
justamente porque o pensamento não está aberto para inspeção, mas a linguagem sim. Em certo sentido, a linguagem está exposta, ela é manifesta no mundo exterior extramental. Outra ideia é a relação que existe entre a linguagem e a realidade. A linguagem, o uso da linguagem representa a realidade, ele representa as coisas e circunstâncias no mundo. Então, estudar a linguagem e a estrutura mais abstrata e os limites da linguagem talvez seja uma maneira de compreender os aspectos mais gerais da estrutura da realidade. É claro que todos esses pontos são debatíveis, nenhum deles está livre de controvérsia. Todos eles podem ser discutidos ou entendidos de maneiras diferentes, mas eles, ao menos à primeira vista, parecem plausíveis o suficiente para motivar o estudo filosófico da linguagem. Então não é só porque a linguagem já é, por si mesma, um fenômeno extraordinário que merece ser investigado pela filosofia, mas também porque ela envolve outras questões muito profundas sobre a natureza do pensamento, a natureza da realidade e a relação entre todas essas coisas, ou seja, entre o pensamento, a linguagem e a realidade. Talvez o problema que está no meio disso tudo, que é central para todas essas questões, que é digamos, o santo graal da filosofia da linguagem, é o problema do significado. É o que a gente chama de o problema do significado. O problema do significado é basicamente o problema de explicar por que certas sequências de sons ou certas marcas, certas inscrições têm significado enquanto outras não. Por exemplo, pensa na Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, se vocês se lembram das aulas de história, ela foi encontrada no Egito por uma expedição napoleônica. Ela contém 3 versões de um decreto do rei Ptolomeu V. 2 versões estão escritas em egípcio antigo e uma em grego antigo. E justamente por isso ela foi usada para desvendar ou decodificar o egípcio antigo. Agora imagine que você encontra no fundo da sua casa uma pedra absolutamente idêntica à Pedra de Roseta. Todas as marquinhas, todos os sulcos, todos os formatos, eles são absolutamente indistinguíveis da Pedra de Roseta original. Só que, quando você olha na sua câmera, você vê que todas essas marcas nessa pedra foram feitas por um passarinho, aleatoriamente, sem propósito algum. Parece claro que no caso da Pedra de Roseta, essas marcas na pedra, elas têm a propriedade de significar algo. E é justamente por isso que ela pôde desempenhar um papel fundamental para a arqueologia, que foi a compreensão do egípcio antigo. No caso da pedra esculpida pelo passarinho, essas marcas que ele fez, elas não parecem ter essa propriedade, elas não significam nada. É simplesmente uma coincidência que elas têm as mesmas propriedades físicas, que elas têm os mesmos formatos. Mas essa pedra esculpida pelo passarinho não tem essa propriedade de significar algo. Outra maneira de ver o problema é a seguinte: escuta essa sequência de sons. Essa sequência não tem, é simplesmente ruído, ela não tem essa propriedade de significar nada. Agora, por outro lado, escuta essa outra sequência de sons. Quando Felipe toma catuaba, ele começa a tergiversar sobre tudo. Eu tenho certeza, e eu espero, que você nunca tenha escutado essa sequência de sons antes na sua vida. Ela é absoluta, e eu tenho praticamente certeza, e eu espero também, que ninguém nunca na história do universo tenha emitido exatamente essa sequência de sons. Mas você compreendeu instantaneamente, sem esforço nenhum, o que essa sequência de sons quis dizer. O problema do significado é justamente explicar qual é a natureza dessa propriedade. Essa propriedade que falta nessa primeira sequência de sons, mas essa segunda sequência de sons possui. Em virtude do que certos sons e certas marcas possuem essa propriedade e qual é a natureza dessa propriedade que é justamente a propriedade que permite que a linguagem desempenhe esse papel central na nossa vida.